Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando. Antes da história, preste atenção. Você tá vendo esse urso lindão que você tá mostrando aí na tela? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava na estrada dirigindo meu carro, rumo à cidade de Piquete, interior de São Paulo, e não vi a hora de chegar. Já fazia uma semana que a minha esposa estava lá com a nossa filha. A família dela era toda daquela região. O bacana era que os pais da Isabel, eles tinham um sítio, e era exatamente nesse sítio que a gente combinou de se encontrar. Olha, um lugar lindo, 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 lindo demais. Cercado de verde, bichos, rios, nascentes. Todo começo de ano, a gente seguia a mesma rotina. A Isabel pegava a nossa filha e ia para lá logo no comecinho da semana, de ônibus. E eu, como ainda tinha de trabalhar, pegava a estrada no final de semana e ia ao encontro das duas. Eu estava com tanta saudade da minha mulher e da minha filha. Imagine, quase uma semana sem ver as duas, sozinho naquela casa. A minha saudade era tanta que, em vez de pegar a estrada no sábado pela manhã, eu pedi licença no trabalho e já fui na sexta-feira mesmo. Não vi a hora de dar um abraço apertado nas duas, que eram os amores da minha vida. Cheguei a Piquete à tarde e fui direto lá pro sítio. Quando encostei o carro, já avistei a minha filha, que, claro, veio correndo me abraçar. Naturalmente que já fui perguntando pela Isabel. Cadê tua mãe? Tá lá dentro? A mãe não voltou ainda, pai. Não voltou? Ué, não voltou de onde? Ela foi pra cidade? Não, ela tá andando a cavalo. A Isabel realmente aproveitava quando a gente ia lá para aquele sítio. Ela adorava andar a cavalo. Criada como tinha sido numa cidade do interior, minha mulher aproveitava para fazer tudo o que não podia fazer na cidade grande. Andar a cavalo e tomar banho de rio. Aliás, tinha um rio que passava ali bem pertinho da propriedade dos pais dela, que era uma beleza. Sabe aquela aguinha assim límpida, você chegava a ver os peixes. Eu só não entendi por que ela não tinha levado a Priscila junto com ela. De qualquer modo, entrei, fui me enturmando com os parentes dela, dei um abraço no meu sogro, beijo na minha sogra, até que depois de algum tempo, ela chegou. Pela janela, eu a vi apiando do cavalo e fui ao seu encontro. Notei que ela ficou um pouco surpresa ao me ver ali, até porque era para eu chegar apenas no sábado. Ronaldo? Ué, o que houve? Não era amanhã que você vinha? Então, consegui dispensa lá no serviço e resolvi antecipar. Pensa que é só você que gosta de vida boa? Eu falei aquilo, sorri e já fui na sua direção lhe dar um abraço. Só que, não sei explicar, mas eu notei que ele estava com uma expressão assim estranha. Tudo bem, ela tinha estranhado o fato de eu ter chegado na sexta, sendo que o combinado seria chegar no sábado. Além disso, percebi que ele estava com as roupas molhadas, assim como o cabelo. Curioso, perguntei: ué, andou tomando banho no rio? Pois é, estava passando lá perto, né? E com esse calor, deu vontade de entrar um pouquinho na água. Sabe, na hora, repito, eu não sei explicar exatamente o que foi, mas tinha alguma coisa na atitude dela que, não sei, coisa estranha. Você, quando conhece a pessoa, convive com a pessoa, você percebe a mínima diferença. Ela parecia, não sei, tensa. Eu acho que é essa palavra. Ela parecia tensa. Parecia até que não tinha ficado muito feliz de me ver. Quando fui lhe dar um beijo, por exemplo,
Ela até retribuiu, mas de um modo assim tão xoxo que, francamente, eu fiquei até pensando, puxa vida, para quem tinha ficado quase uma semana sem se ver, eu esperava uma recepção, no mínimo, um pouco mais calorosa. O plano inicial era a gente voltar para Curitiba no domingo mesmo, depois do almoço. Pelo menos era sempre assim que a gente fazia. Ela ia com a nossa filha no comecinho da semana e depois eu ia buscá-las de carro no sábado. Só que à noite, quando fomos para a cama, ela veio para o meu lado com aquela conversa. Ronaldo, o que você acha? Eu estava pensando em ficar mais uns dias aqui no sítio. Mais uns dias? Mas você sabe que eu não posso ficar. Segunda-feira já é dia de batente. Não, eu sei. Mas não tem problema, você vai embora no domingo e depois eu volto de ônibus com a Priscila. Olha, com toda a sinceridade, eu não gostei da ideia. Puxa vida! Já tinha ficado uma semana longe da minha família. Passar mais uma semana longe das duas. Só que mesmo assim, acabei concordando. Até porque sabia o quanto a nossa filha adorava aquele lugar. Só que não sei. Eu continuei com aquela sensação de que a Isabel estava estranha. Mais do que isso, estava diferente comigo. Podia ser apenas uma impressão, mas, de qualquer modo, era o que parecia. Mesmo assim, passamos um sábado até que bem agradável. No dia seguinte, acordamos bem cedo para aproveitar melhor o tempo. Andamos a cavalo, pescamos um pouco. Tudo isso enquanto meu sogro preparava o churrasco. Olha, dia mais do que perfeito. Só não foi ainda mais perfeito porque, como eu já falei, alguma coisa na Isabel estava me causando alguma estranheza. Ela não estava no seu normal. Eu não sabia identificar o que era, mas que tinha alguma coisa diferente nela, isso tinha. Quando chegou o domingo, eu quase mudei de ideia e deixei para voltar na segunda-feira de manhã. Mas como já tinha perdido um dia de trabalho, se porventura ligasse para a empresa, dizendo para o meu chefe que também não iria na segunda, ele não ia gostar, isso no mínimo. De modo que foi com o coração apertado que no domingo, logo em seguida do churrasco, me despedi da Isabel, dei um beijinho na minha filha, dos nossos conhecidos e parentes dela, e peguei a estrada rumo a Curitiba. Olha, só de pensar que teria de ficar mais uma semana sozinho em casa, já me bateu aquela tristeza. Minha filha e minha mulher sempre foram tudo para mim, minha família. De qualquer maneira, ficou combinado que elas voltariam apenas no domingo seguinte. Quando cheguei à cidade de Lorena, resolvi fazer uma paradinha para comer alguma coisa. E olha, ainda bem que eu parei ali, porque na hora em que fui pagar pelo lanche, descobri que estava sem a minha carteira. A carteira não estava em nenhum dos bolsos, nem no casaco, nem na camisa, nem na calça. Também não estava no carro e nem na mala de muda de roupa. Revirei tudo e não encontrei. Meu Deus, será que eu esqueci essa bendita carteira lá no sítio? É só o que está me faltando. Eu a tinha esquecido no sítio com toda certeza. Sim, porque, como eu já falei, não estava no bolso, nem do casaco, nem da camisa, nem da calça. Dentro do carro também não estava. Na mala, idem. Com certeza eu a tinha esquecido lá no sítio. Provavelmente ou em cima, ou então na gavetinha do criado mútuo, no quarto onde a gente tinha dormido. E ainda bem que eu tinha algumas moedas no painel do carro, porque do contrário, não teria nem como pagar pelo lanche. O pior é que eu não podia seguir viagem sem a carteira. Sem contar o dinheiro, né? Todos os meus documentos estavam ali, de modo que não me restou alternativa
a não ser dar meia volta até o sítio dos meus sogros. Não tinha outro remédio. Ninguém entendeu quando me viram ali de novo, até porque já fazia algum tempo que eu tinha saído. Como eu imaginava, a carteira realmente estava lá no lugarzinho, dentro da gavetinha do criado mudo. Bom, pelo menos isso, né? Peguei a carteira, coloquei no bolso, conversei um pouco com o meu sogro, coisa de 2 ou 3 minutos. Só que, quando perguntei pela Isabel, de novo fiquei com a pulga atrás da orelha. A Isabel não estava. A exemplo do que tinha acontecido. Quando cheguei na sexta-feira, encontrei apenas a nossa filha ali. Minha sogra já foi explicando. Então, Ronaldo, depois que você foi embora, ela pediu para o Lourenço selar o cavalo e foi dar uma volta. O tal Lourenço era o caseiro, uma espécie de capataz, o cara que ajudava o meu sogro a tocar o sítio. Para ser sincero, eu não estava mais querendo pegar a estrada aquele dia, até porque já estava tarde. Eu nunca gostei de viajar à noite, de modo que achei melhor deixar para voltar na segunda-feira. Depois eu daria um jeito de explicar lá para o meu chefe, por mais zangado que ele ficasse, era melhor ficar, não viajar à noite. Eu fiquei ali conversando com o meu sogro, esperando que a minha mulher voltasse, e como ela estava demorando, resolvi selar um cavalo e fui atrás. Como estava fazendo calor, resolvi tomar o caminho do rio, perto de onde o pessoal costumava se banhar. Tinha assim um lajeado de pedra que deixava a água bem geladinha. Sei lá, me bateu um pressentimento de que ela pudesse ter ido para aqueles lados, principalmente porque ela gostava daquele rio. Olha, não sei explicar, mas à medida que eu fui me aproximando, uma sensação esquisita foi tomando conta de mim. Foi me dando um aperto assim no peito, uma sensação tão estranha, uma falta de ar. Era como se fosse uma espécie de pressentimento. Era como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Quando eu cheguei a uns 20 metros do lajeado, avistei aqueles 2 cavalos parados perto do barranco. Quando eu vi aqueles animais ali parados, já me deu um estalo. Em pensamento, eu me perguntei, será que é a Isabel que está andando a cavalo com mais alguém? Mas com quem? Eu então me aproximei, saltei do cavalo, amarrei o cabresto no galho de uma árvore e dali mesmo, do barranco, dei uma passada de olhos pelo rio, depois pelo lajeado, pela encosta, e foi então que me deparei com aquela cena. A minha mulher estava sentada sobre uma pedra, só que não estava sozinha. Tinha um homem a seu lado. Era o Lourenço, o capataz, o caseiro que ajudava o meu sogro a tocar o sítio. Os dois estavam assim, lado a lado, bem próximos um do outro, conversando. E a conversa devia estar animada, porque eles não apenas conversavam, mas riam. E riam muito. Olha, eu senti um arrepio na espinha. E comecei a me perguntar: o que a Isabel está fazendo no rio com esse cara? Mas, pelo que eu sei, ela nem tem intimidade com esse Lourenço. Só que, a julgar pela cena a que eu assistia, havia intimidade sim, e bastante. Repito, os dois não apenas conversavam,
como riam as bandeiras despregadas. Algum deles devia ter contado uma piada, porque os dois não paravam de rir. Tudo bem que eles não pareciam estar fazendo nada demais, estavam só conversando. Só que vamos convir, o que a minha mulher está conversando no meio do mato, dentro de um rio, com o capataz do sítio do pai dela? Os dois sozinhos ali e rindo. Dali mesmo da encosta, resolvi chamar por ela. Isabel! Ela então se virou na minha direção e, quando me viu ali no barranco, deu um pulo para trás, como se fosse movida por uma mola. O sujeito também se levantou da pedra na mesma hora. Olha, só Deus para saber o que se passou pela minha cabeça naquele momento. Não tem aquele ditado, quem não deve não teme? Tudo bem que estavam ali apenas conversando, pelo menos foi o que eu vi. Só que, à medida que me aproximei, percebi que a minha mulher estava pálida. Olha, a cara parecia uma folha de papel, de tão branca que estava essa mulher. E detalhe, só de bater o olho, deu para ver que eles estavam com as roupas molhadas, assim como o cabelo dela. Com certeza deviam ter acabado de tomar banho de rio. Só que vamos convir, o que é que a minha mulher vai estar fazendo tomando banho de rio com o capataz do sítio do pai dela? Mas estavam fazendo alguma coisa? Não, não estavam. Mas, convenhamos, minha mulher não tem nada que está tomando banho de rio no meio do mato com o capataz do sítio. A troco de quê? Eu fiquei olhando para ela, à espera de uma explicação. Mas ela não abriu a boca para dizer um A, nem mesmo para perguntar o que eu estava fazendo ali, já que tinha pego a estrada rumo a Curitiba logo depois do almoço. Ficamos naquela situação durante algum tempo, eu na encosta, eles no lajeado, me olhando como se estivessem diante de um fantasma. Foi só depois de alguns minutos que ela se aproximou e, visivelmente nervosa, balbuciou. Então, eu estava aqui fazendo um passeio, quando o Lourenço chegou e... Passeio? Você está com o cabelo molhado, Isabel? Você andou tomando banho do rio? Então, eu tinha acabado de sair da água quando ele apareceu. Aí a gente ficou aqui conversando. Se acredita, ele estava me contando que aqui no sítio tem até saci. Vê se pode. Tinha até saci no meio do mato. Só que naquela hora, para ser sincero, eu não estava interessado em saci nenhum. Eu só estava interessado em saber o que é que a minha esposa estava fazendo dentro de um rio, com a roupa toda molhada, como se tivesse tomado banho no rio, ao lado do capataz do sítio do pai dela, que estava com a roupa molhada também, como se também tivesse tomado banho, no meio do mato. Eu não queria saber de saci. Eu só queria uma explicação para aquela situação. Só isso que eu queria. O tal do Lourenço, o tempo todo de cabeça baixa. O cara não disse uma palavra. Ela negou que tivesse tomado banho de rio com ele. Aliás, disse que ele tinha acabado de chegar, não fazia nem 5 minutos que estavam ali. Enquanto ela se explicava, eu não tirei os olhos do capataz, o Lourenço. Não vou negar que a minha vontade naquela hora era de voar no pescoço dele, pelo simples fato de estar ali sozinho com a minha mulher na beira daquele rio. Ela com o cabelo e as roupas molhadas, e ele também com a calça molhada assim na altura do quadril.
Olha, só de imaginar que os dois tivessem entrado juntos naquele rio, o meu sangue ferveu. Pendurado na cinta dele, eu de repente reparei num facão. Se eu partisse para cima do desgraçado, com certeza ele pegaria o facão para se defender. E aí só Deus sabe a tragédia que podia acontecer. Depois de ponderar, achei melhor fingir que tinha acreditado naquela explicação ridícula da minha mulher. Tudo para não tornar as coisas ainda piores. Porque se fosse fazer aquilo que passou pela minha cabeça, as águas daquele rio iam com certeza ficar manchadas de sangue. Não sei se do meu ou do dele. Olha, a minha mulher não abriu a boca enquanto voltávamos para o sítio. Aliás, não abriu a boca e não olhou na minha cara. Já o tal do Lourenço resolveu pegar outro rumo. Se embrenhou no meio do mato no sentido oposto. E só Deus sabe para onde que ele foi. Até minha sogra notou o jeito da Isabel. Tão logo chegamos no sítio, a velha inclusive perguntou: nossa, Isabel, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Nem para a mãe ela respondeu. Apenas balançou a cabeça. Entrou e foi direto para o banheiro, sem falar com ninguém. E lá ficou durante um bom tempo. Depois, permaneceu do mesmo jeito, calada, ausente, sem me olhar nos olhos uma única vez. Durante o jantar, ficou aquele clima esquisito o tempo todo. Ela nem me perguntou por que eu tinha voltado, já que tinha pego a estrada logo depois do almoço. O mais curioso é que no dia seguinte não foi preciso nem eu chamá-la para voltar comigo para casa. Ela havia dito que voltaria apenas no domingo, com a nossa filha. Só que, estranhamente, sem que fosse preciso eu dizer absolutamente nada, ela já foi arrumando a mala para voltar comigo já no dia seguinte. Do momento em que voltamos do sítio até hoje, se ela disse uma vírgula a respeito desse assunto, foi muito. E aí eu pergunto, como não ficar pensando bobagem, meu Deus? Tudo bem, não vi nada demais. Eles estavam sentados sobre a pedra, apenas conversando. Mas quem garante que não aconteceu nada antes de eu chegar? Ou que não aconteceria depois? Os dois estavam com as roupas molhadas e tudo indicava que tinham entrado no rio, provavelmente juntos. E aí eu me pergunto, a troco de quê que a minha mulher vai entrar junto com um capataz dentro do rio, no meio do mato? E se entraram no rio, o que mais pode ter acontecido? E por que ficaram tão assustados quando me viram? Pela expressão da minha esposa, tenho medo até de imaginar. Quem sabe o que eu poderia ter visto se eu tivesse chegado 15 minutos antes? Ou de repente 15 minutos depois. Não gosto nem de pensar. Eu nunca lhe cobrei nada. Até hoje evitei o assunto. Pelo menos não cobrei assim abertamente, mas pelo modo como olho para ela às vezes, tenho certeza de que ela sabe que eu não caí naquela explicação que ela me deu. Ah, meu Deus, como eu queria que tudo isso não passasse de bobagem da minha cabeça. Só que cá entre nós, eu seria muito inocente se acreditasse que eles estavam realmente apenas conversando na beira do rio. Ela com o cabelo molhado, as roupas molhadas, ele também, a calça molhada assim até a altura do quadril, indicando que tinha entrado na água, apenas de cueca, ou quem sabe até pelado. Que Deus me livre. Sem contar o susto que levaram quando me viram ali, na encosta. E o que dizer do fato de ela ter voltado comigo na segunda-feira, sem dizer uma palavra? Ela tinha decidido voltar apenas no domingo seguinte. Só que depois do que aconteceu, voltou comigo sem sequer abrir a boca. Preferi não colocá-la contra a parede porque, se fosse fazer isso, com certeza seria o fim do meu casamento.
Pelo bem da minha família, da nossa filha principalmente, achei melhor deixar quieto. Mas só Deus sabe o quanto isso tem me custado. Depois dessa viagem, a verdade é que nunca mais meu casamento foi o mesmo. Porque apesar de eu ter engolido tudo goela abaixo, tenho certeza de que ela sabe muito bem que eu não acreditei em nada daquilo que ela falou. Quem sabe o que eu podia ter presenciado se tivesse chegado um pouco antes, ou então um pouco depois. Quer saber? Tenho até medo de imaginar. Não era para eu ter escrito essa carta. Eu devia era esquecer aquilo que presenciei. Se estou trazendo isso à tona, é unicamente porque preciso desabafar. Para um amigo, por exemplo, eu tenho vergonha de contar isso. Eu já não estou mais suportando viver com isso entalado aqui na garganta. Quem sabe depois de botar para fora, eu me sinta um pouco melhor. Eu queria tanto esquecer aquele maldito dia, aquele maldito sítio, aquele maldito rio. Mais do que simplesmente querer, eu preciso desesperadamente esquecer aquele final de semana, ou então dar um fim no meu casamento. Parar de sofrer a conta-gotas, a prestação. Porque depois de tudo, meu Deus, eu não consigo nem dormir direito. Preciso esquecer. Não tem outra saída. Preciso esquecer porque acho que só esquecendo é que eu vou conseguir ter um pouco de paz. Preciso urgentemente afastar essa suspeita do meu coração. Só assim acho que vou conseguir voltar a viver de novo numa boa ao lado dessa mulher, porque do jeito que eu tenho vivido, sem dormir, perseguido por lembranças, por imagens o tempo todo, meu Deus, isso não é mais vida. Deus do céu, isso não é mais vida. Na próxima quarta-feira, 20 de abril, 15 horas, não perca. Olha, eu fiquei fora de mim. Sabia que não tinha o direito, mas, sabe, não consegui me controlar. Então era por isso que você não podia jantar comigo, Vera? Para se encontrar com esse cara? Ela me encarou, visivelmente aborrecida. O que está acontecendo, José? Você andou bebendo? Eu estava tão revoltado, mas tão revoltado que não consegui parar. Vai me tirar para bobo, Vera? Fala! O que você está fazendo com esse sujeito aí? Quem é esse cara? Eu tinha acabado de me separar. Fazia 1 mês e meio, talvez nem isso. Tinha passado uns dias na casa do meu irmão, até que consegui alugar uma casa. Apesar de ter um casal de filhos com a minha ex-esposa, nosso casamento não resistiu. Foi muita briga, muito desentendimento. Acabei encontrando aquela casa, assim, meio por acaso. Lembro que eu tinha ido ver uma outra casa ali mesmo, naquela rua. Inclusive não gostei muito, enfim, porque a disposição dos cômodos. E na volta, acabei passando justamente na frente dessa outra, que também tinha aquela plaquinha de alugas. No fim, conversei com o proprietário e acabei fechando o acordo com ele. Lembro que mudei no sábado, só que esqueci de tirar a placa de alugas. E no fim, acabou acontecendo uma coisa que poderia naturalmente acontecer, né? Com aquela placa ali na parede da casa, no dia seguinte, um domingo, escutei alguém batendo palmas lá na frente. Era uma senhora e uma moça assim dos seus 20, 22 anos. Fui lá ver o que elas queriam e foi justamente a moça que toda sorridente perguntou: boa tarde, escuta, a gente queria saber da casa, tá para alugar ainda, né? Olha,
se você está falando dessa casa aqui, infelizmente não está mais para alugar, não. É que eu acabei de alugar e me mudei ontem e acabei esquecendo a placa. Desculpa. Não, tudo bem. É que deu para ver que ela ficou muito frustrada. Em vez de simplesmente encerrar a conversa, né, por ali e despachar as duas, sei lá por quê, fiquei puxando assunto. E até comentei com elas daquela outra casa, ali mesmo naquela rua, que também estava para alugar. Elas agradeceram e falaram que iriam dar uma olhada. Enfim, elas se foram, eu entrei e juro, pensei que tudo fosse ficar por isso mesmo, que nunca mais fosse ver aquela moça de volta. Só que, para minha surpresa, tempos depois, acredito que umas 2 semanas depois, um domingo, eu ali tentando consertar a trava do portão que tinha enguiçado, as duas passaram assim novamente, bem ali na calçada. Eu as reconheci no mesmo instante e elas também lembraram de mim. Detalhe, dessa vez tinha uma menininha junto, aparecendo. Dessa vez tinha também uma menininha junto com elas, aparentando uns 4, 5 anos. Eu então as cumprimentei e elas retribuíram o cumprimento. E como sempre fui um cara assim, muito conversador, perguntei se tinha dado certo aquela outra casa que eu tinha indicado. E a moça respondeu que sim, que tinham alugado. E mais do que isso, agradeceu pela indicação. Sabe, ela falou aquilo e sorriu. E que sorriso lindo, meu Deus. A senhora, que devia ser mãe dela, pelo menos foi isso o que eu deduzi, também agradeceu. E as 3 seguiram o caminho. Ela, a senhora, a moça e a criança. Fiquei ali me perguntando se aquela menina era filha da mulher mais jovem. E só podia ser, né? Mãe, filha e neta. Enfim, acabou ficando por aí. Às vezes, eu ia buscar meus filhos para passarem o domingo ali comigo, e foi numa dessas vezes que novamente acabei vendo aquela moça. As crianças estavam ali. Eu lembro que fui até o mercado comprar algumas coisas que faltavam para a gente almoçar, e adivinha quem acabei encontrando de novo? Aquela mesma moça, cujo nome, aliás, eu ainda nem sabia. É na próxima quarta-feira, 20 de abril, 15 horas, a emocionante história de Vera e Josué na íntegra, em mais uma edição de A Força do Amor.